Bom dia, Brasil, de onde você estiver. A graça desse seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Eu vou saúdo a todos vocês que têm inscrito no meu canal, você que tem me assistido, está me acompanhando e tem me prestigiado. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu não sou nenhum reverendo, não sou nenhum bispo, nenhum conferencista, nenhum pastor. Eu sou apenas uma voz que anuncio o evangelho da graça. Um evangelista, sim, você pode me chamar de evangelista. E eu quero responder algum irmão ou irmã que me perguntaram sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. Eu já tenho falado muitas vezes sobre esses três, Pai, Filho e Espírito Santo. E alguém ainda tem dúvida? Então eu quero falar um pouco sobre esses três, a Trindade que tanto é comentado no mundo religioso, tanto dentro do meio evangélico como dentro das igrejas católicas e até fora. É muito comentado. Então, o tema da mensagem é esta: Pai, Filho e Espírito é um título, não é um nome. Esse é o tema da mensagem. Mas, irmão Nilson, Pai, Filho e Espírito Santo não é... Sim, Pai é um título. Filho é um título. Espírito é um título. Você não vai chegar num lugar e vai dizer assim: como chama seu pai? Ah, meu pai chama pai. Não, eu quero saber o nome. Não, eu conheci ele como pai. Sim, você conhece ele, mas qual é o nome dele? O nome dele é pai. Isso não existe. Como chama seu filho? Ah, eu chamo ele de filho. Mas qual é o nome dele? É filho. Não, não tem. Ah, surgiu aqui um espírito. Veio um espírito aqui, surgiu aqui no nosso meio, tal. Mas que espírito é esse? O espírito, qual é o nome desse espírito? Porque o espírito também tem um nome. Então, são títulos que nós temos que ter cuidado. Porque há muitos que pegam Pai, Filho e Espírito Santo e acham que Deus é três. Que há três deuses. E, na verdade, existe um só Senhor. Como disse ali em Efésios, capítulo 4 e versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Enquanto muitos faz dois batismos. Não, temos dois batismos. Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, é um só batismo. Se aqui está dizendo que é um só batismo, como existe dois batismos? Não, mas nós temos que batizar nas águas e depois nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo. Mas nós olhamos para Efésios, capítulo 1, versículo 13. O que diz ali? Onde estáis? Quando cresce em Cristo e fosse selado pelo Espírito Santo da promessa. Só pelo fato de você crer em Cristo e aceitar Cristo na sua vida, você já é selado pelo Espírito Santo da promessa. Então não existe dois batismos, existe um só batismo, que é o que está dizendo ali, um só Senhor. Então não tem três Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só é o Senhor, um só batismo. Não existe duas, três, quatro, cinco fé. Existe uma só fé. Então, meus irmãos, nós olhamos para essa passagem de Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito é um título, porque quando Saul era perturbado, e alguém disse assim: Saul está sendo atormentado.
há um espírito que tormenta Saul. Esse espírito que estava atormentando Saul era da parte de Deus? Sim, era da parte de Deus. Mas era o Espírito Santo? Não, não era o Espírito Santo. A própria Bíblia diz que, parece que está no capítulo 16, ali, de 1 Samuel, acho que o versículo 15 por aí mais ou menos, fala que Deus colocou um espírito para perturbar a vida do rei Saul. Então não tem nada a ver. Então, nem todos os espíritos são santos. Porque o Espírito Santo é aquele que vem da santidade de Deus, porque Deus é santo, ele tira de dentro dele o seu próprio Espírito, então esse é santo. Nós olhamos também para aquele Espírito, no capítulo 28 de 1 Samuel, que quando Saul se sentiu só, que Samuel já estava morto, ele foi em busca de uma cartomante e chegou ali. Ele prostou-se diante daquela cartomante, reclamando que Deus não dava mais ouvido à sua súplica, às suas orações. Então aquela mulher fez descer um espírito e entendeu, bem explicado, para que não haja confusão. E entendeu, porque esse livro não é livro de confusão. E entendeu Saul, que era o espírito de Samuel, que estava ali naquele lugar. Mas não era, porque o Espírito de Deus jamais vai se manifestar numa cartomante, numa mulher feiticeira, isso é, uma mulher invocador de espírito de morto, porque Deus não tem contato com esse tipo de pessoas. Outra vez nós vemos lá no capítulo 22 de 1 Reis, e lá pelo versículo 20, 21, 22, Acabe não queria ir à guerra. Todos os profetas profetizavam contra Acabe, dizendo: Acabe, rei, se você for na guerra, você vai morrer. E Acabe não queria ir na guerra, porque ele sabia que os profetas estavam falando a verdade. E Deus disse, você olhando ali para o versículo 21, 22 do capítulo 22 de 1 Reis, quem vai induzir Acabe? Surgiu um espírito. E aí? Esse espírito tem nome? Não. Surgiu um espírito e diz: eu irei e induzirei Acabe. E Deus disse de que forma? Ele diz: eu serei um espírito de mentira na boca do teu profeta. Deus disse: vai e o faça. E o Espírito veio e profetizou na boca dos profetas de Deus. Então, meu irmão, Pai, Filho e Espírito são títulos. Foi por isso que Jesus diz no capítulo 16 de João, ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador, o Espírito que vem para consolar. Porque Deus tinha essa promessa para o seu povo, que depois da ida do seu filho ao céu, 50 dias depois, o Espírito Santo veio. Como disse ali no capítulo 15, versículo 6 de Coríntios. Apareceu pela última vez, Jesus apareceu a mais de 500 discípulos. Alguns dizem 550, 540, não importa. Diz que ali ele apareceu a mais de 500 discípulos. E ele mandou que ficasse em Jerusalém, até que do alto seria revestido com o poder. E eles aguardaram ali em Jerusalém, até que o Espírito desceu. Ele desceu sobre os 120 que ali estava. Então, hoje há uma confusão por causa disso. Porque viram, informa, não foi que viram que eram
mas representou que primeiramente entrou como um vento impetuoso. Depois viram como línguas de fogo, que entraram ali dentro e foi repartido a cada um. E eles começaram a falar na língua conforme Deus concedia que falava. E por causa disso há muitas confusão. Porque meu irmão tem fogo no pé, tem fogo na mão, tem fogo na cabeça, porque a mensagem dele é fogo, o canto dele é fogo, todo mundo ali é fogo, porque a igreja é fogo, porque só canta no fogo, só ora no fogo, porque no fogo, porque no fogo. Irmão, para com isso. A palavra fogo na Bíblia simboliza juízo. Aprenda isso. Pare com essas tolices de fogo para lá e fogo para cá. A palavra de Deus é fogo, o juízo de Deus. Quando a palavra aparece fogo, está dizendo sobre o juízo que Deus estava trazendo sobre aquele lugar. Bem, mas voltando para o Pai, Filho e Espírito Santo. Apareceu ali no capítulo 3 do Evangelho de João, no livro biográfico, no livro histórico de Mateus, João Batista batizando. E muitos vinham ter com João de vários lugares, não só de Jerusalém, mas das cidades vizinhas vinha ter com João. E João batizava aquele povo porque foi o único que foi dado a ele esse ministério de batizar. A ninguém mais foi dado esse ministério de batizar. Mas João foi o único. E quando João olhou, João viu muitos dos fariseus e saduceus que vinham ter com ele. Aí ele olhou e disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o machado de Deus já está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Enquanto João falava, Jesus se aproximou, mas só João conhecia Jesus. Então João foi bem claro, porque João dizia: eu vos batizo com água. Mas para que João batizava com água? Para tirar pecado? Não. Ele foi bem claro: eu vos batizo com água para arrependimento, porque água era símbolo de pureza para os judeus. Antes de sacrificar um cordeiro, um cabrito, ele era lavado. Quando uma pessoa chegava na casa de um judeu, as suas mãos, seus pés, seu rosto era lavado. A água simbolizava pureza para os judeus. Então foi por isso que João diz: eu vos batizo com água, para purificação. Eles confessavam os seus maus feitos e por João era batizado. Mas não que a água tirava pecado. Nunca existe dentro desse livro aqui que a água tira pecado. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22, tem derramamento de sangue e não há remissão de pecado. O pecado não seria removido se não fosse o sangue do Cordeiro. E quando João viu Jesus no capítulo 1 e versículo 29 de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João testemunhou ou João estava mentindo? Então João, quando viu Jesus, ele diz: eu quem devo ser batizado por ti, tu vem a mim? Deixe que assim aconteça, para que cumpra toda a justiça, toda a lei de Deus. Porque Jesus era o único cordeiro, então ele tinha que passar pelo ritmo, aquele ritual da água, para depois ser levado à crucificação, ao madeiro, aonde seu sangue foi derramado. Então era necessário passar pela água e depois passar pela cruz para que os pecados fossem exterminados do seu povo judeu. Então João, naquele momento que João diz: eu devo ir a ti, tu vem a mim, deixa que assim aconteça. Então foi permitido, Jesus foi batizado por João. Ao sair da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, em forma de uma pomba, e pousou, uma pomba branca,
e pousou sobre a cabeça de Jesus. E uma voz do alto foi dita: Eis o meu filho amado, em quem eu me complazo. Traduzido para nós, em quem eu tenho prazer. Isso está no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Então Jesus saiu dali e começou o seu ministério. Mas olhando novamente para essa simbologia dos três, porque Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele disse para Abraão, no capítulo 18, versículo 14, há alguma coisa difícil para mim? Deus é o mesmo Filho, Deus é o mesmo Espírito Santo. Deus pode se tornar 10, 15, 20, tanto ele quiser, porque ele tem todo o poder e domínio sobre tudo. Alguma coisa difícil para mim, diz no versículo 14. Tudo é possível para mim. Então nós vemos outra vez, quando Estevão, no capítulo 7, nós olhamos ali no capítulo 7 de Atos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, porque estava falando a verdade àquele povo, ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto. Eis que vejo o céu aberto e Jesus em pé à direita do Todo-Poderoso. Então ali representava três. Ele esteve cheio do Espírito Santo. 1. Olhou e viu Jesus. 2. E 3. Ao lado de Deus. Isso está em Atos, capítulo 7, versículo 56. Confirma isso. Então isso, meu irmão, você começa a olhar. Talvez você fica olhando, mas o que quer dizer Pai, Filho, Espírito Santo? São um título apenas, que Jesus diz: eu sou filho do homem. Ele veio, apresentou os judeus como filho do homem. Deus nunca chamou ninguém de filho, e os judeus nunca chamou Deus de pai, porque Deus chamava o meu povo. Eis que o meu povo erra por falta de conhecimento. Eis que meu povo está pecando. Eis que meu povo está agindo. Ele dizia meu povo, não dizia meu filho. Eles nunca diziam, eis que meu pai está... Não. Na velha aliança, Deus não chamava o povo de filho e eles não chamavam Deus de pai. Mas lá na nova aliança, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele disse para as mulheres que foram visitar: vai e diga aos meus irmãos que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Então ali ele estava chamando os próprios apóstolos, porque antes ele não dizia irmão Pedro, irmão João, ele não chamava de irmão, chamava pelo nome. Mas dali em diante ele disse: vai e diga aos meus irmãos que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Mas essa doutrina de irmandade foi dada no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8. Porque havia ali uns querendo ser mais do que o outro, sacerdote, sumo sacerdote, ancião, chefe do povo, papá, capitão do templo, tal. Jesus diz: vós são todos irmãos. Não tem um maior do que o outro, não. Vós são todos irmãos, versículo 8 do capítulo 23 de Mateus. Então, olhando, meu irmão, para este versículo de Estevão, ali simbolizou três novamente. Mas agora, depois da cruz, depois da crucificação, depois da morte, Cristo voltou. Quem era Cristo? Era o próprio Deus. Quem era o Espírito Santo? O próprio Deus. 3 em 1 e 1 em 3. Mas, irmão Nilson, mas como? A confirmação, como eu já disse lá no capítulo 4 de Efésios, e versículo 5, que existe um só Senhor. Pronto. Um só Senhor. Não diz 2, 3 Senhor. Não faça confusão. Agora olhamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17.
o Espírito, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade. Então o Senhor é o Espírito. Não é um dos Espíritos, é o Espírito. O Espírito é um só. E onde está o Espírito, ali há liberdade. Então é 3 em 1. Você pega, eu sempre dei essa explicação nas mensagens que eu pregava. Um ovo é 1, mas é 3. Como, irmão Nilson? O que tem dentro do ovo? A gema e a clara. Você quebra ele, de dentro dele sai 2. Mas nas suas mãos, você tem a casca. Então é formado por 3. Se você pegar a gema e a clara, colocar dentro, fechar, forma 1. Você quebra, forma 3. Assim é Deus. Deus em 3, 3 e 1. E 1 em 3. Deus não é Deus de confusão. Mas o que Deus mostrou ali, que ele veio, Deus Criador, Deus Salvador, Cristo, e Deus Batizador, que é o Espírito Santo. 3 em 1 e 1 em 3. Então eu acredito que você entendeu essa mensagem, meu irmão. Não há dúvida para você que o Espírito de Deus, como diz em Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, não sabeis que vós são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós. Se o Espírito Santo habita em nós, é um só, não é vários Espíritos. Então Deus é um só. Deus é o Senhor. O Senhor é o Espírito e esse Espírito está com nós. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, curte esta mensagem. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo continua derramando a graça sobre a sua vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.